Ainda não foi oficializada a indicação de Wellington César Lima ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas desde que Lewandowski foi exonerado do cargo, muita coisa está em jogo em Brasília. A CONSESP, Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, divulgou uma nota pedindo a criação de um ministério exclusivo para a área de segurança. Bom, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo e professor de Direito Processual Penal. Professor doutor Gustavo Cordeiro, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os telespectadores da Band News TV. Muito bom tê-lo aqui com a gente nesse momento, para que haja até um entendimento, né, da necessidade ou não de uma separação entre a justiça e a segurança pública. Elas realmente são pastas que não deveriam estar juntas, que não se conversam, ou elas têm que interagir, têm que estar ali sobre o mesmo chapéu? Esse é um ponto bastante interessante e que teve essa formatação determinada no governo Jair Bolsonaro, quando o então juiz Sérgio Moro assumiu o Superministério da Justiça e Segurança Pública para aglutinar essas duas atribuições dentro da mesma pasta. Na gestão do presidente Michel Temer, tivemos um ministro da Justiça e um ministro da Segurança Pública, e nessa gestão nós tivemos algumas alterações importantes, porém não vislumbramos de forma muito precisa, pelo menos nessa experiência mais recente, estamos falando de 2017, 2018, um resultado mais eficaz que justifique o incremento de custos e tudo mais. Evidentemente, há um maior grau de especialização, haveria um maior grau de competência dentro de cada esfera, e é importante que o nosso telespectador saiba o que faz cada uma dessas duas pastas. O Ministério da Segurança Pública, ele trataria direto sobre as polícias, o comando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, também a Secretaria Nacional da Segurança Pública e tudo mais. Enquanto o Ministério da Justiça, embora haja quem tenha a falsa impressão de que haja uma gestão sobre os tribunais, não, na verdade, a atribuição do Ministério da Justiça seria relacionado à demarcação de terras indígenas, classificação indicativa dos programas de televisão e de rádio, defesa do consumidor, política sobre drogas, enfim, e também o tratamento de estrangeiros e refugiados. Há realmente nesse superministério atribuições diferentes, porém o ponto todo que deve ser colocado em debate é: será que de fato essa especialização justificaria o incremento de duas estruturas de ministério e as respectivas secretarias? Esse é o ponto mais importante para a reflexão. Tem toda a razão, é uma boa reflexão essa, né? Porque o senhor descreveu muito bem o que cada pasta deve comportar ali e o que deve fazer dentro do seu escopo de trabalho, né? Olhando a grosso modo, dá a impressão de que cada uma tem uma atribuição diferente, ou seja, uma vai se preocupar ali exatamente com a segurança pública e a outra vai se preocupar com situações mais macro, né? Mais, não digo complexas, né? Mas que envolvem outros entes da nação. Enfim, nesse momento em que a gente vive não sei se a gente pode dizer isso, um momento de muita insegurança, né? Pelo menos nas grandes capitais, né? Em que os governos estaduais dizem que a atribuição é deles de fazer a segurança dos estados e que o governo federal não deve se intrometer. Até que ponto a segurança pública federal seria importante? Esse é um ponto bastante importante e passa pela própria PEC da segurança pública. A ideia de termos a unificação de um sistema único de segurança pública é objeto de muito debate e preocupa, em certa medida, os governadores, com alguma razão. Porque a competência e o comando sobre as polícias militares e as polícias civis estaduais estão a cargo dos governadores. E a ideia da PEC da segurança pública seria unificar esse comando em âmbito da União, de modo que tanto as Forças Armadas, como também as carreiras de Polícia Federal e ainda polícias militares e polícias civis estaduais estariam debaixo do comando
e da liderança da União na figura do presidente da República. Então, temos com isso uma preocupação do governo dessa concentração de poder nas mãos de um único ente federativo, o que esvaziaria também o poder desses governadores em relação às diretrizes locais de cada uma das suas polícias. Então, há, evidentemente, uma preocupação e é por conta disso, dentre outras questões, que a PEC da Segurança Pública, que foi um dos grandes trunfos ali do ministro Ricardo Lewandowski, acabou tendo muita resistência no Congresso Nacional e não sendo aprovada, pelo menos até então, e tenho a impressão de que esse ano eleitoral nós não teremos novidades no sentido dessa aprovação. É essa a nossa impressão, portanto, acredito que nós devemos manter essa estrutura atual e essa PEC da segurança não deve ser aprovada, ao menos não nessa legislatura. O senhor tem toda a razão, porque, afinal de contas, o governo levou uma saraivada de críticas por conta dos gastos públicos, né? E se aumentar mais um ministério, ou seja, você vai criar ali mais cargos, né? E vai trazer mais gente para os gastos do governo, eu não sei se seria um momento adequado para fazer isso, né? Isso que se discuta num próximo mandato, ou do presidente atual, ou do novo presidente, enfim, aí já é uma outra situação. E aqui eu queria agora tocar na segurança pública. Eu não vou dar o nome aqui, até para dar mais liberdade ao senhor. Mas ontem um promotor de justiça de um determinado estado, ele disse numa entrevista aqui, ele disse o seguinte, que para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa segurança pública, nós deveríamos criar mais presídios, porque, se eu não me engano, não sei, vou tentar puxar pela memória aqui, 300 mil processos, 300 mil presos estão aguardando exatamente a resolução dos seus casos, ou seja, um local para irem, porque exatamente não há espaço. O nosso problema é falta de celas? Essa é a pergunta de milhões, Nelson, porque, na verdade, quando nós falamos a respeito de falta de vagas em penitenciárias, esse é um problema que há muitas e muitas décadas nós temos. Evidentemente, no mundo ideal, no plano ideal, o investimento em educação é o programa de longo prazo que deve acarretar dentro de alguns anos uma consequência nesse gargalo da criminalidade. Porém, nesse momento, nós precisamos trabalhar com aquilo que nós temos de realidade. Temos tido, desde 2011 até agora, uma série de mudanças legislativas com o objetivo de nós termos um maior esvaziamento, digamos assim, das prisões preventivas, aquelas prisões cautelares anteriores à condenação. E isso fez com que nós tivéssemos um decréscimo em relação às decretações de prisões preventivas. Porém, quando pensamos em pena, uma vez que ela foi aplicada, ela deve ser efetivamente cumprida, e aí nós passamos para um outro problema, que é aquilo que o Conselho Nacional de Justiça tem identificado no sentido da superlotação das celas. O que fazer? Nós precisamos, evidentemente, como Estado, trazer um número necessário e adequado de vagas dentro dos presídios para que nós não tenhamos essas superlotações. Portanto, eu não diria que a solução para a segurança pública é a construção de mais presídios, mas eu diria que temos um problema estrutural de construção ou de déficit de vagas em penitenciárias e precisamos enfrentar esse problema com a construção de novas vagas. Evidentemente, isso é algo que deve ser realizado pontualmente e no planejamento macro, evidentemente, é o investimento na educação que vai trazer consigo, dentro de alguns anos, e por que não dizer algumas décadas, um incremento na segurança pública. É essa a nossa percepção, então precisamos caminhar olhando para esse problema de curto prazo do déficit de vagas e, ao mesmo tempo, o problema e a solução do investimento em educação para que nós possamos ter o incremento da nossa cidadania e, consequentemente, a redução dos nossos números de criminalidade.
Doutor, não sei se o senhor se sente confortável, vou lhe fazer uma pergunta, se o senhor não quiser comentar, não há problema algum. Sobre privatização de presídios, o senhor acredita que é uma boa alternativa? Veja, Nelson, a privatização dos presídios é uma alternativa à situação carcerária que atualmente é evidentemente, digamos, insustentável. A experiência no direito comparado é de que, em alguns lugares, notadamente organizações criminosas que têm um poderio econômico gigantesco, e olhando para o Brasil, nós temos um colega de grande valor chamado Lincoln Gaquia, que é o responsável pelas investigações no GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, em que o poderio econômico do primeiro comando da capital é gigantesco. E nós já antevemos a seguinte situação. Em caso de privatização das unidades prisionais no Brasil, é muito provável que quem sejam os interessados em adquirir essas concessões ou essas atividades? Certamente a própria criminalidade organizada. E como via de consequência, nós teríamos a criminalidade organizada comandando de forma, digamos, formalizada, de forma oficial, os seus próprios caminhos e as suas próprias sortes, suas próprias organizações. Então, eu vislumbro que sim, essa é uma alternativa que no direito comparado já vem sendo adotada, mas eu trago à reflexão esse ponto que pode fazer com que a privatização das unidades prisionais possa, na verdade, trazer mais prejuízos do que propriamente vantagens. Que situação que a gente vive do crime organizado, né? Com seus tentáculos espalhados. Aí é colocar a raposa tomando conta das galinhas, né? Não, não vai dar muito certo. Para encerrar, doutor, só perguntando aqui da possibilidade, da indicação do nome de Wellington César Lima ao Ministério da Justiça. O senhor entende que é um bom nome? Na verdade, nós entendemos que a escolha de um ministro para uma pasta com essa repercussão, e certamente é uma das pastas mais importantes dentre os ministérios na União, é algo que diz respeito a uma expertise mais na perspectiva política do que na perspectiva técnica. Nós tivemos uma primeira indicação do presidente Lula, do ministro Flávio Dino, que tinha uma perspectiva mais política, embora fosse um juiz federal. E com a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, tivemos a sucessão com o ministro Ricardo Lewandowski, que também é um juiz, é um ministro aposentado, jubilado, também com perfil técnico, e agora, com essa nova indicação, consideramos que vai haver uma derivação de uma atuação mais técnica com Flávio Dino e com Ricardo Lewandowski para uma atuação mais política, mas certamente o novo ministro comporá as suas bases, as suas secretarias com nomes com expertise técnica dentro do sistema de justiça que vão, ao menos até 31 de dezembro de 2026, levar adiante essa pasta tão importante. Doutor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo e professor de Direito Processual Penal, muito obrigado. Alegria nossa, um forte abraço a você, Nelson, e a todos os nossos telespectadores. Ao senhor também.